Uma das mudanças positivas no cenário racial brasileiro é o aumento verdadeiramente significativo da presença negra nas universidades, tanto entre os estudantes quanto no corpo docente. E alguns deles têm conseguido ascender no mundo acadêmico de modo a ocupar posições de valor e prestígio e utilizá-las também para combater o racismo. Nos anos 80, cresce o movimento popular no Brasil e com ele as instituições do movimento negro organizado. Começam a se intensificar as ações contra a desigualdade racial em nosso país. À época falava-se muito em democracia, mas foram necessárias intervenções por parte das organizações negras para que o racismo entrasse na pauta das discussões. Graças a isso, a suposta democracia racial brasileira foi definitivamente desmascarada. O primeiro período em 31, com a Frente Negra, segundo período em 44, 45, com Abdias aqui, o Correia Leite, Raul Jovenino do Amaral em São Paulo, com a Associação do Negro Brasileira, aqui com o Teatro Experimental do Negro, e o terceiro período em final de 60, início de 70, né, com a criação dessas entidades de movimento negro. É importante também dizer o seguinte: por que nós consideramos esse período, consideramos esses três períodos, e consideramos também a Frente Negra como o primeiro período? Por uma razão em que nós podemos ver que, antes de a Frente Negra vai colocar uma questão que não era colocada no Brasil. Na década dos 30, São Paulo ainda estava vivendo o rescaldo da Revolução de 1930, chefiada por Getúlio Vargas. E havia, na sociedade de São Paulo, uma grande agitação política e, naturalmente, a população afrodescendente de São Paulo também era afetada por essa agitação, por essas preocupações. E foi aí que surge a Frente Negra Brasileira, cujo principal objetivo era o combate à discriminação racial, que naquele tempo era muito ostensiva. Hoje temos como convidado um jovem intelectual que podemos considerar uma referência para moças e rapazes negros dotados de uma vocação acadêmica. Nascido na zona leste de São Paulo, filho de imigrantes vindos da Bahia, foi criado ao lado de 6 irmãos e 4 primos. Graças ao trabalho do pai, que nunca tirava férias, e aos cuidados da mãe, nunca passou necessidades e foi sempre estimulado a estudar. Fez o ensino fundamental e o médio em escolas públicas e conseguiu entrar para a PUC de São Paulo, onde se graduou em História. Fez depois o mestrado em Sociologia na Universidade de Coimbra, sob a orientação do famoso sociólogo Boaventura de Souza Santos, e o doutorado em Ciências Sociais na Unesp, em Araraquara. Mas foi com a mãe que se revelou seu pendor para a arte e a literatura. Professor do Instituto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, lançou em 2020 O Branco ante a Rebeldia do Desejo, um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional, em que analisa a branquitude acadêmica. Vamos conversar com o cientista social Lourenço Cardoso. No nosso programa, Lourenço, nós temos tido a oportunidade de entrevistar pessoas que conseguiram se destacar em áreas como a ciência, as artes, a política e a cultura, e que consideramos verdadeiros exemplos para a juventude negra. E exatamente por isso que consideramos você muito bem-vindos ao nosso programa Cultura em Resenha. É uma honra estar aqui com vocês, nesse programa, que é um programa histórico para o Brasil, onde já passaram pessoas como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez e todos os grandes pensadores e ativistas da história negra no Brasil e da história do Brasil como um todo. É uma honra estar aqui com vocês, e entre eles o próprio Carlos, que está apresentando esse programa. Certo, Lourenço.
Você cresceu com uma família numerosa, né? Você relata 6 irmãos e 4 primos convivendo, na zona leste de São Paulo. Como foram a sua infância e adolescência nesse ambiente? Foi uma infância muito alegre. Muitos irmãos, muita brincadeira de criança, muita briga entre os irmãos. E, e na nossa casa sempre tinha muita gente, muita gente. A gente brincando enquanto criança. Aí você estava na casa da vizinha, aí na hora do almoço, se você estivesse na casa da vizinha, você almoçava na casa da vizinha. Se, se os vizinhos estivessem na sua casa, você almoçava. Era um momento de muita solidariedade, de uma época que está muito diferente dos dias de hoje, época que as pessoas emprestavam no final do mês o açúcar para o vizinho, emprestava café, emprestava dinheiro. Era um momento de solidariedade. Quando você estava na rua brincando, os vizinhos te olhavam. Se você tomasse uma bronca de um vizinho, e se você respondesse, aí você teria uma bronca muito séria da sua mãe e do seu pai, e a gente jamais faria isso. Eles eram quase uma grande família, né? A vizinhança. Era uma espécie de comunidade de fato. Isso já mudou muito, porque agora os portões estão sempre fechados, tem muitos carros na rua, motos que passam muito rápido, onde as pessoas podem ser atropeladas. A gente brincava de bola na rua. Apesar que meu pai, ele não gostava muito que a gente brincasse na rua, estivesse muito na rua, porque meu pai tinha aquela questão de... Ele tinha medo que a rua nos levasse para marginalidade, para criminalidade. Então, por exemplo, quando meu pai chegava do trabalho, ele chegava por volta das 18 horas, se nós estivéssemos na rua, a gente voltava um pouco antes, 17h50. Se eu estivesse jogando bola na rua e fosse fazer um gol, se meu pai chegasse, eu parava, não fazia o gol, ia dar bênção pro meu pai. Eu fui criado dando bênção pro meu pai, para minha mãe, e faço isso até hoje. Para minha mãe, meu pai morreu em 2017, e meu pai é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, semelhante a pessoas como um Guerreiro Ramos, que é uma inteligência extraordinária de muitos campos, que não teve oportunidade de estudar, mas aquelas inteligências negras que o Brasil desperdiça, assim como minha mãe é uma inteligência artística, família muito inteligente, que incentivou que os filhos estudassem, e todos os filhos fizeram faculdade. E esse tema, né, a questão de raça, era algo que se discutia na sua família? Não discutia. Não discutia dessa maneira aberta. Mas meu pai, eu acho que ele nos ensinava de maneira indireta. Você tem que ser uma pessoa altiva, você tem que ser uma pessoa responsável, você tem que ser uma pessoa ética, você tem que ser uma pessoa solidária, você tem que ser uma pessoa honesta. E eu acho que ele tinha essa preocupação. E essa preocupação da gente não estar na rua, porque meu pai, eu acho que via que o fato de nós sermos negros, nós éramos mais visados. Mas isso não era conversado de maneira explícita. De uma certa forma, procuravam dotar vocês de instrumentos para não serem mais discriminados, de forma, não é? Fazer dar uma educação para vocês conseguirem ultrapassar essas barreiras, mesmo sem mencionar isso. Né? Exatamente. Por isso que a importância dos estudos. Meu pai, ele trouxe livros para casa, ele tinha livros de psicologia, era a época das enciclopédias. Eu tenho essa enciclopédia que meu pai, herdei do meu pai, uma enciclopédia de capa verde que meu pai lia. Então, ele passava essa referência, uma referência de uma postura altiva, sabe, aquela postura de uma autoridade. Meu pai era muito respeitado na rua, muito respeitado na rua. E levou os filhos
e as filhas a serem também muito respeitadas, porque nós tivemos essa postura tanto do meu pai e da minha mãe. E foram esses livros, então, que seu pai trazia que despertaram o seu interesse pela leitura? Eu tenho muitos irmãos e todos muito inteligentes. Eu tenho um irmão mais velho que ele começou a ler muito, então a gente discutia, e a discussão era muito boa. Aí meu irmão começou a ler. Eu percebi, ele está mais profundo nessa discussão. Ele ia na biblioteca, uma biblioteca a 5 minutos do bairro, andava 5 minutos, 10 minutos, e começou a ler. Aí ele começou a ler. Aí aquela questão dos irmãos, eu falei, puxa, eu estou ficando para trás na discussão. Eu também comecei a ler. Eu acho que foi nessa questão do meu irmão, que lia muito, que me incentivou também a ler. E depois que você começa a ler, aí depois você fica um tempo sem ler, depois você volta a ler, e não parou nunca mais. Mas acho que a influência foi mais nessa rivalidade entre os irmãos, em discussão. E nós já tínhamos uma discussão muito crítica em relação a tudo. E agora eu não sei que idade já vinha essa criticidade. Com 14 anos, com certeza, mas de repente, com 12 anos, a gente já tinha uma visão crítica sobre as questões de música, digamos até política. Essa troca com os irmãos. Irmão que também é primo, né? Você diz que os primos eram como irmãos, né? Eram como irmãos. O meu pai, ele veio da Bahia, Alagoinhas. Minha mãe também, de uma cidade chamada Iambupe, lá na Bahia. Aí meu pai veio, foi morar de aluguel, comprou um terreno, depois construiu. Depois os irmãos dele vieram para cá e ficaram todos na casa dele. Aí depois o meu tio, que é meu primeiro irmão, a primeira pessoa que eu tenho lembrança, é o tio João. Eu não chamo ele de tio, chamo ele de tio agora, mas eu chamo ele de João, porque é irmão, né? Então, ele era o irmão mais novo do meu pai, meu pai foi para a Bahia com a minha mãe e o trouxe. Então, era essa questão de muita solidariedade, de receber a família, e a possibilidade de emprego e de estudo era vir para São Paulo. E a minha família veio para São Paulo. Eles não foram para outros lugares, vieram para São Paulo. Você fez o ensino fundamental e o médio em escolas públicas, né, da sua área. Qual era o ambiente nessas escolas? Era um ambiente... Era um ambiente de socialização depois da rua, né? Porque eram os mesmos colegas que a gente estava na rua, de repente a gente está na escola, com 7 anos de idade. Então era um ambiente muito familiar. Por exemplo, a minha mãe nos levava para a escola, aí a vizinha nos trazia. Então era um ambiente, digamos, muito familiar. Era o nosso pequeno mundo, que era o mundo da periferia. Um ambiente muito conhecido, onde a gente vai aprender a ler, onde a gente vai aprender a jogar vôlei. Na escola a gente aprende a jogar vôlei, essas outras sociabilidades. Uma curiosidade que a gente fica vendo os seus dados biográficos qual foi o seu primeiro contato, sua experiência direta com o racismo. Mas isso a gente vai abordar no próximo bloco. Lourenço, como nós encerramos o bloco anterior, quais foram as suas primeiras experiências, seu primeiro contato diretos com o fenômeno do racismo? Dos livros que eu li, aí teve um livro muito influente, que é a autobiografia do Malcolm X, do Alex Haley. Eu não sei quando eu li esse livro, de repente com 12 anos. Então, quando você lê esse livro, que é o livro que é mais influente na história do movimento negro brasileiro, da minha geração, da sua geração. Eu não sei como é que esse livro está chegando para a garotada de hoje. A garotada de hoje é influenciada pelo Racionais MCs, e depois do Racionais MCs eu não sei quem é a influência dessa garotada, mas a influência dos Racionais MCs, a nossa influência,
é o Malcolm X com autobiografia. Então, com essa autobiografia, a gente vivia numa espécie de democracia racial, sem saber o que era democracia racial. A gente vive o fenômeno, mas não sabe. Aí depois de ler esse livro, aí a democracia racial te coloca em cima do muro. Aí você tem uma postura mais aguerrida, que é aquela postura que é a postura do Racionais MCs nos primeiros discos, e também está naquele disco Sobrevivendo no Inferno. E depois teve palestras que eu tive, como o Edmar Silva, na Educafro. Edmar Silva foi a primeira pessoa que eu assisti uma palestra falando sobre o racismo. E ele me impressionou pelo conteúdo e pela estética. Era um homem negro, bonito, de cabelo rastafari, falando sobre a questão racial de maneira altiva. E eu lembro que eu também assisti uma palestra, eu comecei a procurar. Eu assisti uma palestra da Sueli Carneiro. Foi uma das primeiras palestras que eu assisti há muitos anos no auditório da Folha de São Paulo. E eu tive muito contato com a Sueli Carneiro no decorrer da minha vida, mas tive contato com muitas outras pessoas. Então, eu acho que o livro do Malcolm X foi importante, e essa palestra do Edmar Silva foi fundamental. Mas esse livro do Malcolm X, a autobiografia do Malcolm X, essas palestras, fizeram você rever alguma coisa do seu passado? Perceber alguma coisa, entender algo que você não tinha entendido antes? Fez entender o racismo, que o Brasil era um país racista, fez a gente enxergar que o Brasil não era um país bonitinho, fez a gente enxergar o racismo de maneira evidente, coisa que a gente não enxergava mais. E o Malcolm X, ele é muito, muito fluente, muito fluente. A oratória dele, a inteligência dele. Vocês devem ter assistido o documentário do Malcolm X da Netflix. Acho que o nome, Quem Matou Malcolm X. Não, eu li a autobiografia dele tempos atrás. Sensacional, sensacional. E o Malcolm X, eu releio essa autobiografia no decorrer dos tempos, e ela sempre me ensina alguma coisa. Malcolm X, ele é uma das minhas grandes influências, assim como Frantz Fanon, assim como hoje em dia Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez eu fui conhecer bem depois, para você ver como acontece a invisibilidade da intelectual negra, da ativista negra, e são pessoas que me influenciam demais, assim como o próprio Milton Santos. E como você conseguiu, explica pra gente, como você conseguiu passar no vestibular, não apenas passar no vestibular para a PUC, mas ganhar uma bolsa de estudos? Foi também produto do movimento negro. Movimento negro através dos cursinhos populares, que é a Educafro. A Educafro tinha aula de cultura e cidadania. Educafro é um curso pré-vestibular que ainda existe, é liderado pelo Frei Davi, que é voltado para levar, naquela época, com que os negros entrassem na universidade, que é a política dos cursinhos pré-vestibulares, que agora, com o pós-governo Lula, com o ProUni, isso não tem a mesma urgência que tinha naquela época. Então, nesse cursinho pré-vestibular, voltado para negros e brancos pobres, tinha aula de cultura e cidadania. Na aula de cultura e cidadania foi onde eu tive contato com o palestrante Edmar, que é um dos grandes amigos que eu tenho, e antes de ser amigo, é um dos meus mestres, né? Um dos primeiros mestres, e mestre é sempre mestre. Contato com o Acácio, contato com o Edio Silva, grandes intelectuais e ativistas, contato com a Cida Bento. E quem é a Cida Bento? Cida Bento é a minha maior influência direta, porque foi através da Cida Bento que eu passei a estudar branquitude. Contato com o Cult. Quem é o Cult? O Cult é um dos maiores escritores do mundo, de todos os tempos. O Cult tem importância no mundo que tem o Guimarães Rosa. Agora, de onde é que veio, Lourenço, de onde é que veio a ideia de fazer o mestrado na Universidade de Coimbra? Conquista de bolsa de estudo. Eu conquistei a bolsa de estudo que me deu a possibilidade de estudar fora do país. Aí,
uma amiga tinha falado do sociólogo Boaventura de Souza Santos, sobre o Centro de Estudos Sociais, uma amiga chamada Rose, e ela que tinha pesquisado a respeito, tinha um curso chamado de pós-colonialismo, e ela me passou a informação, eu fui pesquisar, e através dessa bolsa de estudo eu fui estudar lá, e na medida que eu fui estudar lá, o Boaventura se interessou por mim, pelo meu trabalho, e ele acabou sendo meu orientador, e foi fundamental para a minha formação acadêmica, logo no mestrado, um grande orientador, uma grande figura, assim como o Dagoberto, um doutorado, um grande orientador, uma grande figura. Eu tive muita sorte de ser formado por muitas pessoas fantásticas, fantásticas. Se eu citar as pessoas, eu vou esquecer algumas, mas aquela questão dos grandes encontros, dos intelectuais, dos ativistas negros de São Paulo e que caminhavam pelo Rio de Janeiro, eu acabava encontrando todos nos eventos nos eventos negros, nos eventos dos Cadernos Negros que é uma antologia que existe desde 1978, que foi criado pelo CUT, pelo Hugo Ferreira, que está sendo lançado até hoje, organizado pelo Quilombo hoje, pela liderança da Esmeralda Ribeiro e do Márcio Barbosa. Então, eu sempre encontrei essas pessoas. Me diga uma coisa, quanto tempo você ficou em Portugal fazendo o mestrado? Eu fiquei 2 anos e meio. E como é que foi essa vivência? Como é que foi isso lá? A vivência foi extraordinária porque o curso em si foi apenas uma parte, porque você se torna cidadão cosmopolita. Você aprende a cozinhar, eu já não cozinhava, também aprendi a cozinhar, você aprende a se deslocar pelo mundo. Eu estou em Portugal, eu estou na cidade de Coimbra, onde eu morava, aí eu vou para Lisboa, aí eu vou para Paris, aí eu vou para Amsterdã, como quem vai para Campinas. Tudo perto, né? Todos os países são próximos, são relativamente pequenos, né, comparado com o Brasil, e próximos. Né? E barato, em termos de avião barato. E os brasileiros que eu conheci lá eram brasileiros de várias regiões do Brasil. Então, as minhas amizades se ampliou. A minha amizade era São Paulo, agora eu tenho uma amizade a partir das pessoas que eu conheci de Coimbra em todas as regiões do Brasil. Então, eu me tornei adulto, eu me tornei pessoa cosmopolita com essa possibilidade de estudar em Coimbra e fui orientado por um grande intelectual que me desafiou demais, me desafiou muito. O Boaventura é realmente um pensador extraordinário e ter tido esse contato, ter tido esse desafio foi muito importante para a minha formação acadêmica, que depois foi aprofundada com outro grande orientador, que foi o Dagoberto José Fonseca. Quando fala de um, tem que falar do outro, porque são duas pessoas importantíssimas para a minha formação. Eu tive a sorte de ter sido bem formado pelos vários encontros da vida, e as pessoas que me formaram, a maioria das pessoas que me formaram, até escrevi um artigo sobre isso, que vai ser lançado, a maioria foram negros. Hélio Santos, Cida Bento, CUT, e perdão pelas inúmeras pessoas que não é possível citar, porque nós não temos tempo para isso. Nilma Lino Gomes. Não, é muito importante que você mencione, é muito importante que essas pessoas sejam devidamente valorizadas. Agora, uma curiosidade, Lorena, como é que as pessoas lá na Europa, em Portugal particularmente, mas na Europa de geral, te viam? Quando olhavam para você, achavam que você era de onde? Achavam que eu era angolano, nunca brasileiro. Aquele estereótipo de que o brasileiro não é esse negro como nós somos, né? E era um estereótipo por causa das novelas da Rede Globo e novelas da Record. Então, e às vezes até aborrecia, né? As pessoas vinham falar comigo em inglês, alemão, quase nunca em português. Aí tinha uma hora que, naquele perfil de que brasileiro não tem essa nossa corporeidade, isso em Portugal em meados de 2008. Eu estive em Portugal recentemente, mas eu passei muito pouco tempo, ainda não deu para perceber
como é que isso tem se dado agora. É interessante, porque agora a gente tem visto referência aí que os portugueses estão incomodados muitas vezes porque seus filhos, segundo eles, em função da televisão, não estão falando mais português, estão falando brasileiro. Sim, sim, sim. Portugal, o Brasil é muito poderoso. O Brasil é muito poderoso e podemos dizer que tem um poder que podemos dizer, entre aspas, imperialistas, no sentido de que a cultura brasileira, até a cultura do entretenimento, das novelas, acabam influenciando Portugal. Portugal é muito influenciado pela música brasileira, pela novela brasileira. Portugal é muito influenciado pela novela brasileira e pelas novelas, os seriados norte-americanos. Então, os portugueses têm que ter um certo cuidado cultural com o Brasil, porque e qual é o português que é falado no mundo? Vai ser o português do Brasil. E qual é o inglês que vai ser falado no mundo? Vai ser o inglês estadunidense. Então, tem essa questão. E agora, Lourenço, como professor da Unilab, quais são os desafios que você enfrenta? O desafio é que a gente forme mais estudantes brancos, negros, africanos, quando eu falo africano, dos 54 países da África, para que eles sejam o que quiserem e para que eles também sejam meus colegas na Unilab, sejam reitores, pró-reitores, sejam presidente nos países onde eles estão, e os brasileiros sejam presidente e presidenta no Brasil. Uma presidenta negra, um presidente negro. Esse é o desafio. Eu fui formado por muitas pessoas que fizeram muito, e agora nós temos que colaborar com essa história e formar pessoas que vão tornar esse Brasil mais justo, menos desigual. 2 anos atrás, você lançou um livro que analisa, digamos assim, a branquitude no espaço acadêmico. Como é que você resumiria o conteúdo desse livro? Eu resumiria da seguinte forma. Até então, os brancos estudavam o negro tratando como coisa. Já o Guerreiro Ramos, em 1954, 57, já propunha, e depois enfatizado pela Cida Bento, um intelectual negro, uma intelectual negra, eu sou intelectual negro da 3ª geração, que nós temos que também estudar o branco. Nós não temos apenas que ser estudado, nós temos que estudar o branco. E digo mais, nós temos que estudar o branco, nós temos que estudar a si mesmo, nós temos que estudar tudo. Tudo. Todos os temas do mundo nos interessam. Todas as pautas do mundo nos interessam, para além das ciências humanas, em todas as áreas. Nós temos vivido no Brasil, nesses últimos anos, um momento muito contraditório, né, do ponto de vista da questão racial. Temos tido grandes avanços e também ameaças significativas de retrocesso. Qual é a sua avaliação sobre esse momento? O que devemos fazer? Como é que podemos enfrentar esse processo? Rapidinho. Em termos práticos, essa mudança é pós-Trump. Então, o que nós temos que fazer imediatamente é mudar o governo, tirar um governo que é o governo de ultradireita. O Brasil não usa esse termo, mas só o Brasil não usa esse termo. Tirar esse governo de uma branquitude de ultradireita, que eu chamo de branquitude acrítica, e eleger um candidato democrático e eleger uma bancada negra. Uma bancada negra, tanto para o Senado como para as câmaras estaduais e federais. E depois, daqui a 4 anos, eleger uma presidenta negra, de repente Vilma Reis, e assim vai. Em termos urgentes, nós temos que mudar a política, mudar o chefe de Estado, que é
a branquitude de ultradireita. É o que nós temos que fazer de maneira urgente. E nós já estamos fazendo isso. Os indicativos que estão sendo mostrados. Lourenço, muito obrigado. Parabéns pelo que você já conseguiu. Sabemos que vai conseguir muito mais. E mantendo a cabeça firme, mantendo a direção que você já assumiu, né, na sua vida. E eu só vejo por aí sucesso e sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês. E vamos continuar na nossa luta e ter uma iniciativa muito importante de mudança, que é o quilombo dos parlamentos. Então, isso já é algo que nós estamos conquistando, que é uma mudança para levar a radicalização da democracia no Brasil. A radicalização da democracia no Brasil é a participação negra nos espaços de poder. Isso. Muito obrigado, muito obrigado.